De volta aqui com os analistas. Hoje nós recebemos o professor Ed Wilson, que é professor do curso de Comunicação de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão e é um militante histórico, já tem muitos anos de estrada, trabalhando sempre voltado para a política. Professor Ed Wilson, prazer tê-lo aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Natanael. Obrigado a toda a equipe da TV Guará. Boa noite para os nossos telespectadores. Professor, o senhor passou muitos anos lecionando na Universidade Federal de Imperatriz e há algum tempo conseguiu fazer a troca, está na Universidade Federal do Maranhão do campus de São Luís. Você viu qual é a diferença que você poderia apontar nesse aluno lá da Amazônia, lá de Imperatriz, para cá, para São Luís? Tem uma diferença? Tem uma diferença por conta das realidades de condições de produção dos meios de comunicação, né? Imperatriz, por exemplo, tem um jornal impresso, que é o Jornal Progresso. Aqui tem vários jornais impressos, alguns com muita tradição, embora o Progresso também seja um jornal de muita tradição. Tem uma diferença fundamental, que os alunos de jornalismo que iniciaram o curso Imperatriz, pelo fato de ser um curso novo, com professores já todos em um hábito da pós-graduação, esses alunos, eles já entraram no curso com aquela carteira de identidade que a gente chama o currículo Lattes, né? Eles já entraram numa perspectiva de grupo de pesquisa, de fazer extensão, essa característica de uma nova geração de professores que assumiu esses cursos novos e professores que já vinham de uma tradição de pós-graduação. Portanto, o aluno lá de Imperatriz que iniciou o curso, ele já é muito motivado para a pós-graduação, né? Ao passo que nós, por exemplo, quando fizemos a graduação aqui em São Luís, na UFMA, na década de 80, 85, 86, somos colegas, nós, estudantes, não éramos motivados para a pós-graduação, porque isso estava num horizonte muito distante da nossa vida lá de estudante, dos corredores do CCSO. Hoje em dia, não. Essa realidade do estudante de comunicação, de todo estudante de graduação, ele tem uma oferta de bolsas, uma oferta de... Que está ameaçadíssimo, né? Agora. A CAPES, pelo menos, pode acabar daqui para agosto do ano que vem. Você tirou o doutorado, foi em Santa Catarina? Na PUC do Rio Grande do Sul. Isso, no Rio Grande do Sul. Nosso querido professor Joedson é que fez Santa Catarina. Santa Catarina, na UFSC. E aqui, professor, lá na UFMA, como é que os alunos estão motivados para essa carreira de jornalista que é uma balança que vai para um lado, vai para o outro? A editora Abril, a partir de amanhã, vai demitir 600 profissionais por conta de um novo modelo de gestão. Aí a gente está vendo esse novo jornalismo de internet. Como é que está isso na cabeça desse estudante? Eu creio que o glamour da profissão de jornalista, ou de relações públicas, ou de rádio e TV, que são os 3 cursos que temos na UFMA, sempre é atrativo. Sempre é atrativo. E por incrível que pareça, o curso ainda tem uma procura significativa. E essa oferta de plataforma nas redes sociais, no mundo digital, faz com que o estudante ele vislumbre possibilidades no mercado de trabalho, até possibilidades que sejam de empreendedorismo, dele próprio tomar seu próprio caminho e não depender das chamadas grandes empresas de comunicação, dos grandes grupos, dos conglomerados de comunicação tradicionais. Então, a gente vê muitos trabalhos de conclusão de curso que são peças práticas, que são dispositivos que são para serem colocados no mercado. Portanto, assim, eu vejo que em que pese essa retração do mercado, em que pese esse declínio do meio impresso, né? Que o jornal impresso, a tendência dele é se transformar em algo de jornalismo interpretativo e opinativo, e esse factual ir para as redes digitais e ir para o audiovisual, né? Então, em que pese essas mudanças, ainda é um curso muito procurado e também tem a motivação para pesquisa, para extensão. Então, veja lá, os alunos que estão nos primeiros períodos, eles já têm alguma curiosidade por pesquisa. Essa área de pós-graduação, apesar dos cortes que houve recentemente, essa notícia muito ruim de redução de investimentos na CAPES, embora isso tenha acontecido, os estudantes ainda são muito motivados para
a pós-graduação. Você vê, o aluno acaba a graduação, ele está pensando no mestrado, está pensando no doutorado. É só que nós, os alunos de comunicação, tem que recorrer a mestrados e doutorados, se for aqui, em outra área, né? Porque o próprio curso de comunicação não tem uma pós-graduação, né, professor? Ainda não tem. Nós recebemos o professor Ferreira Júnior há poucos dias aqui, que nos contou que a tentativa é que seja resolvido em breve isso, né? Já houve, se eu não me engano, 2 tentativas de implantar pós-graduação em comunicação, mas a produtividade dos professores ainda não consegue contemplar os critérios do Ministério da Educação, da CAPES. É preciso que haja um reforço muito grande da produtividade dos professores, produtividade que inclui publicação de capítulos de livros, de artigos científicos, de livros. Ou seja, a gente viver numa rotina que é quase uma rotina industrial da produção de conhecimento científico. Às vezes, as pessoas têm uma visão um pouco precária do que é o trabalho do professor. A gente vai para a UFMA dar aula, mas uma grande parte do tempo, inclusive no fim de semana, a gente passa escrevendo artigos, escrevendo capítulos de livro, participando de pesquisas em rede. Agora mesmo vai ser lançado um livro pela Universidade Federal de Santa Catarina, que reúne pesquisadores de todo o Brasil sobre migração do rádio AM para FM. E esse livro houve a participação de vários pesquisadores daqui do Maranhão, inclusive da minha. Eu que estudei rádio AM no doutorado e agora participei dessa pesquisa que vai ser lançada em livro no Congresso da Intercom e no Congresso da ABERT, em agosto, e Congresso da Intercom em setembro, em Joinville. Então, é uma produção que foi feita toda em rede, com pesquisadores de todas as capitais brasileiras, avaliando o processo de migração do rádio AM para a FM. E qual o futuro, professor, do estilo de jornalismo na AM, nesse contexto novo aí, dessa nova frequência na banda de FM? Creio que vai acontecer o seguinte, eu inclusive fui a regiões muito remotas do Maranhão, as ilhas de Cururupu, lá são 17 ilhas, é uma reserva extrativista marinha. E lá em uma ilha entrevistei um senhor, seu Vaguinho, e coloquei no meu canal no YouTube, e ele muitíssimo preocupado com a migração, porque ele é quase que um fanático por rádio AM. E as FMs que tem lá nas proximidades, nas cidades de Cururupu e Serrano do Maranhão, não conseguem ser capturadas no sinal do rádio lá, no dial do rádio. Precisa de um investimento muito alto na qualidade do pacote de dados da internet, para que essas pessoas dos lugares mais distantes possam ouvir as AMs que vão migrar para a FM. Por outro lado, vai melhorar a qualidade do som, eu creio que a tradição de jornalismo das AMs vai influenciar na programação das FMs, que são puro entretenimento. Isso já está acontecendo, né? Inclusive FMs daqui, sediadas em São Luís, que já tem na sua grade de programação uma quantidade de jornalismo maior comparado com o todo do entretenimento, né? Então, esporte, jornalismo esportivo e jornalismo factual, interpretativo, político, já é presente nas FMs. A tendência que a gente observou na pesquisa é que esse fato, digamos assim, esse consenso de que as FMs têm que abrir mais para a programação jornalística, ele seja consolidado com a migração. E o perfil desse profissional de AM? E até o perfil do ouvinte, é uma coisa que o cara liga para participar, reclamar, esculhambar, quem quer que seja. Como é que fica esse perfil de ouvinte e do comunicador? Quando eu fiz a pesquisa do doutorado, foi sobre produção e recepção dos programas jornalísticos de rádio AM em São Luís. Então, eu entrevistei muitos ouvintes. Tem aqueles ouvintes que são ouvintes de encomenda, que a gente percebe que são ouvintes pagos, guiados, né, por um determinado campo político. Tem aqueles ouvintes que são despropositados, eles gostam de participar, de debater sobre a situação da cidade. Eu classifiquei na minha tese de doutorado vários tipos, né? Fiz a tipologia dos ouvintes. E a gente identifica com muita transparência esses ouvintes que são guiados por uma motivação financeira ou política e os ouvintes que são, de fato, ouvintes interessados em debater a cidade. Até coloquei no final da minha tese de doutorado, a título de conclusão, que o rádio AM funciona como uma ágora eletrônica, né? Porque os debates sobre a cidade se dão muito ali.
creio que esse sentido da Ágora, ele vai se transportar, em parte, para a FM. Por que eu digo isso? Porque a oferta, a facilidade de ouvir música e de baixar conteúdo musical na web é muito grande. Então, assim... Substitui a FM, né? Eu converso com os meus alunos muito jovens. Eles ouvem música no YouTube. É muito raro você ver um jovem de 20 anos que é estudante, ele ainda ouvir música no modelo tradicional de rádio. E é um argumento que eu reforço muito com eles. Eu digo, ó, rádio tem que ter conteúdo educativo-cultural, tem que ter conteúdo jornalístico. Nas minhas disciplinas mesmo, esse período passado, eu encerrei com produções sobre a obra O Mulato. Os meus alunos trabalharam durante todo o período na obra O Mulato, que é uma das obras exploradas no PAS da UEMA, que vai acontecer agora em outubro. Então, quando eu dialogo com meus alunos, eu digo muito para eles que o rádio é um meio de comunicação fundamentalmente educativo, cultural, e essa migração da AM para FM tem que ter muita densidade do jornalismo, como já está presente em emissoras que vocês conhecem, com programas políticos, inclusive. Eu defendo, né, que inclusive até para a questão do FM, o mundo que nós vivemos hoje, que esse mundo rápido de internet, informação, dificulta até para o rádio tradicional de FM, porque o cara não quer esperar a música que ele possa ver o sucesso ali. Então, acho que esse patamar, acho que está tudo misturado, e essa confusão, digamos assim, uma confusão ideológica ali de para onde seguir, para qual seguir, até o próprio rádio FM, eu sinto ele que ele está ameaçado, porque quando a gente está no celular, a primeira coisa que a gente quer ver é uma notícia, uma informação, um vídeo, alguma coisa. A música, ela acaba tendo um papel até secundário no imediatismo, porque ele pode buscar esse conteúdo musical a hora que ele quer. E de repente a notícia ali sai de última hora, ele quer ver logo o que aconteceu. Eu acho que até a música ali está ficando no segundo plano na questão das rádios, porque a oferta do Spotify, esses programas de baixar, o cara vai no YouTube, conecta no rádio, o Bluetooth já está ouvindo, até dificulta muito assim a percepção musical que ele quer ouvir. Acho que essa influência da rádio no que tange assim, uma doutrina musical também está ameaçada com a internet. Você não acha, professor? Também por causa da pluralidade de oferta, né? Tem Spotify, tem YouTube, tem diversos ambientes onde se pode obter programação musical e fazer sua própria seleção, independente da seleção do produtor da emissora de FM convencional. Então a pessoa vai nessas plataformas, baixa só aquilo que quer, salva num pendrive ou então coloca direto no dispositivo de Bluetooth para ouvir no carro. Agora sim, o que me leva a refletir que o jornalismo na FM ainda é viável e eu creio que essa tendência é de crescimento? Uma rádio que eu não concordo de maneira nenhuma com a posição política, ideológica dela, que é a Jovem Pan, que consegue ser um fenômeno de audiência no carro, no rádio do carro. Então, quando a pessoa está voltando para casa, os horários, todos os horários de pico, são horários de sintonia de rádio. Isso é interessante porque na própria Jovem Pan, durante algum tempo atrás, o fenômeno de audiência daquela rádio era o Pânico, um programa de besterol, de entretenimento, besterol não, de entretenimento, com muito entretenimento assim, de humor. E o próprio Reinaldo Azevedo, quando foi por horário no final da tarde, ele conseguiu superar essa popularidade do Pânico, com os comentários políticos, análise deles, enfim, os posicionamentos dele. Acho que se muito devo, inclusive esse momento que o Brasil estava vivendo, essa coisa do impeachment, golpes, todo mundo ávido por informação, eu acho que o interesse para a notícia, inclusive, né, analisando o caso da Jovem Pan, superou até o caso do entretenimento. Eu acho que a busca por informação que chega até a gente, acho que a demanda dela está suprimindo a coisa da música. Sim, música é secundário. Música é secundário devido a essa dinâmica nossa de informação. Tem um programa de uma emissora que é bastante conhecida aqui, vocês devem ter acompanhado já, que ela orienta todas as pessoas que estão no trânsito diariamente. Eu creio que essa prestação de serviço em jornalismo no rádio FM tem um papel fundamental para essas cidades que crescem. São Luís, por exemplo, eu conheço professores, colegas meus, que ouviam FM porque tinham preferência por música. Mas, devido às condições geográficas da cidade e a ampliação da oferta de carros,
eles tiveram de mudar para as AMs, porque as AMs orientam eles no trânsito pela manhã. Então, assim, a dinâmica da cidade também, ela vai provocando alterações na grade de programação das rádios. E eu vejo até, inclusive aqui, só para finalizar esse bloco, eu vejo até uma, sabe, um preâmbulo, e eu vejo até com uma certa forçação de barra, porque as pessoas absorvem muito o que tem lá fora como dando certo. Por exemplo, aqui a gente tem poucos pontos de engarrafamento, e não considerado nem engarrafamento, é um trânsito lento. Em São Paulo, que surgiu esse conceito dessa rádio prestação de serviço de engarrafamento de trânsito, é uma cidade que extrapolou todos os limites já de trafegabilidade ali, pontos de congestionamento direto. E a gente pega, às vezes, um Uber, um táxi em São Paulo, o cara já está lá na rádio trânsito para ver qual caminho seguir, e aquilo ali fica na rotina da pessoa, porque a cidade se locomove, a cidade precisa viver. Aqui em São Luís, eu acho que eu vejo assim, como uma certa forçação de barra ainda, importar um formato que acho que ainda não é, a cidade não precisa daquilo ali de fato, de direito. Eu acho que a gente está perdendo até um espaço para educar mais a população, até se comunicar melhor, receber uma informação mais qualificada e mais diferenciada. Que esse também é um papel fundamental do rádio, né? Em relação às motos, por exemplo. Um índice de acidente altíssimo, um custo, um impacto desse acidente de moto na rede de saúde pública, principalmente. E o rádio teria um papel fundamental de educação para o uso de equipamentos, de capacete, de proteção individual, motivar o debate sobre sinalização da cidade, sobre mobilidade urbana, né? As nossas calçadas muito precárias, a ausência de ciclovia, de rampa. Então, esse trabalho educativo do condutor, do pedestre, de todas as pessoas que estão envolvidas no tema da mobilidade, o plano diretor, esses temas que são grandiosos, eles ainda estão ausentes nos programas de rádio. Temas de literatura, por exemplo, que o rádio podia ser um fomentador desse aspecto educacional. Nós vamos ter um Paz da UEMA, e tem obras literárias, inclusive de autor maranhense, como a obra O Mulato de Heloísa Azevedo. E você vê uma situação como essa, que podia estar direcionada para o jovem que vai fazer paz, totalmente ausente da programação jornalística e educativo-cultural na rádio. Tá. Professor, a gente retoma já esse papo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.